Galerinhas da primeira série, good afternoon, boa tarde, meus amigos. Bom, nós vamos começar agora o conteúdo da página 192, Interviews, certo? Vocês podem abrir o QR Code para ter uma pequena aula sobre questions, ok? E nós vamos começar o nosso material, certo? Da seguinte forma, a gente tem aqui um texto com Types of Interview. Quais são os tipos de entrevista, não é? Uma entrevista de fatos, uma entrevista pessoal, entrevista em grupo, certo? Man on the street or inquiring reporter, não é? As pessoas são perguntadas na rua, então vocês vão ver que existem vários tipos de entrevista, não é? Aquele tipo de entrevista perguntas e respostas, não é? Uma conversa mais formal, ou então entrevista em grupo, não é? Uma entrevista em simpósio, certo? E aí tem vários tipos de entrevista e em contrapartida existem vários tipos, não é? De perguntas a serem respondidas. E aqui o nosso texto vai dar pra gente algumas indicações do que pode ou que não pode ser feito, o que deve ou não deve ser perguntado ou dito, certo? Bom, primeiro eu quero que vocês observem para mim esse texto, ok? E aí na sequência nós vamos ter uma atividade. Vocês vão pensar, ok? A gente vai fazer uma adaptação aqui dessa atividade. Deveria ser em sala, não é? Vocês deveriam estar resolvendo isso em sala de aula, mas nós vamos fazer da seguinte forma. Quero que vocês observem para mim, ok? As interviews. E aí, com base nas informações do nosso texto, vocês farão o seguinte, certo? Vocês vão imaginar uma celebridade e farão perguntas a essa celebridade. Pensem em pelo menos 5 perguntas que vocês fariam, certo? Para essa pessoa. Levem em consideração coisas que seriam pessoais demais, que não deveriam ser perguntadas, não é? Avoid to ask questions that sounds a little bit silly, não é? Perguntas que poderiam soar um pouco bobas, ok? Vocês vão criar 5 perguntas. E aí, a gente vai chegar num conteúdo, tá? Que é muito interessante, que são as WH questions. Bom, a gente sabe que existem várias estruturas para fazer uma pergunta em inglês, e que é muito comum a gente perguntar com WH question, ok? Olha só. Who, where, what time, how long e when são muito comuns para começar as perguntas. Vocês vão observar aqui no material didático de vocês, certo? Que nós temos algumas perguntinhas, não é? Alguns exemplos na nossa tabela. E aí a gente sempre tem o auxiliar, o sujeito, o verbo e um complemento, não é isso? E baseado nessas informações, olha, quero que vocês observem aqui, não é? Aqui as informações que a gente tem, e nós vamos fazer um pequeno exercício proposto que eu vou enviar para vocês, onde vocês vão completar com as palavrinhas, as WH questions. Quero que vocês foquem bastante nessas palavras. Who, não é? Olha só, vamos começar com who, que é quem. Where, que é onde. What time, que é que horas. How long, com que frequência, não é? O quanto tempo, certo? When, que seria quando também. Que horas, quanto tempo, quando, onde, quem, ok? E observem que a gente sempre vai ter o auxiliar logo depois da WH question. Vocês podem dizer isso para mim. Teacher, eu posso começar minha pergunta sem usar uma WH? Pode sim. Mas geralmente quando a gente quer fazer algo mais específico, não é? Quer saber uma informação mais específica, a gente usa uma WH. E aí baseado, tá, nos WH questions, nós vamos fazer aí uma atividade que vocês vão completar para mim. Tá? Observem, varia muito, certo? Varia bastante o meu auxiliary, o auxiliary verb, não é? Do you agree? Who do you think? Ok? Where does he? Where does she? Pode acontecer de usar who does it, não é? Ou what time do you? Ou what time did you? Certo? Então varia, pode acontecer de esses auxiliaries, não é? Os auxiliares, os verbos auxiliares, dançarem aqui no nosso tabela, subindo e descendo o tempo todo, tá bem? Pode acontecer porque existe essa variação. Mas eu vou enviar uma atividade para vocês, certo? Onde eu quero que vocês observem a estrutura e completem com as palavrinhas corretas. Lembrem do que eu falei para vocês, principalmente sobre o significado dessas palavras que a gente tem aqui, que são as WH questions. Existem outras, claro, existe apenas o what, não é o whose, que não apareceu aqui. Existem outras WHs, certo? Mas o que a gente precisa saber, basicamente, inicialmente, é que essas palavras são usadas para
na maioria das vezes, iniciar perguntas, montar uma estrutura diferente. E aí a gente observa a estrutura, não é? Que é W8, auxiliary, não é? O auxiliary verb. O subject, o verb, o verbo sempre vem depois do sujeito, não é? Muda bastante então a estrutura aí. E um complemento no finalzinho da frase. Tá legal? E aí, baseado nessas informações, vocês vão fazer para mim a atividade que eu vou enviar para vocês no nosso ambiente virtual. Tá legal? Essas são as primeiras atividades que nós faremos já do nosso módulo 11. Belezinha? Let's go, my friends. Então, mãos à obra. Caso vocês necessitem, vocês podem fazer uma pequena pesquisa, não é? Mas acredito que eu já dei para vocês as informações que são necessárias sobre principalmente o significado de cada uma das W8. Tá legal? Então, vamos lá. Mãos à obra, e aí daqui a pouquinho eu chamo vocês de volta, beleza?